Olá, eu sou a Luciana Lopes e esse é o Nuevo Podcast. Pessoal, então sabemos que estamos em estreia, porque o primeiro ano é sempre uma estreia, não é? Não é, Márcia? Com certeza. Estou aqui Sim. com a minha convidada, Márcia Paduan, que além de convidada é o quê? Apresentadora deste podcast. A gente domina aqui o negócio, né? A gente quer dominar o negócio. Isso, a gente quer dominar. Mas a gente vai ser bem prática hoje nesse episódio. A gente tá treinando, gente. Várias entradas no ar. Então, vocês precisam falar, ó, gostamos dessa, não gostamos, Muito entendeu? bem, sim. Então, a interação de vocês faz toda a diferença. E falando em interação, eu quero agradecer o carinho de todos vocês, a receptividade de vocês em todos os episódios que foram no ar até o momento. Então, vamos às coisas práticas. Lembre, a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento faz toda a diferença para este canal crescer. Inclusive, aqui eu e Márcia, a gente é muito apegada na meta, entendeu? A gente queria fazer aquela piadinha do dobrar a meta. Eu tenho certeza que você pensou nisso agora. E a Márcia também pensou. Eu penso. Toda vez que fala de Falou meta, eu meta, penso na gente, meta o quê? da Dilma. Vai dobrar a meta. Dobra a meta e se a gente não atingir a meta, Triplica. triplica a meta. Então, a nossa meta é chegar em mil inscritos neste canal. Você que já é amigo meu e da Márcia, que pensa que a gente já virou youtuber e a gente é rica, não. Não, ainda não. O YouTube só me monetiza, sabe quando? Quando tem 1000 inscritos. E aí tem que ver bastante. Então, gente, a gente conta com vocês. Se inscreve, pessoal. Faz toda a diferença a sua inscrição. Então, inclusive, até o meu marido falou assim, tem que se inscrever aqui para receber as notificações? Sim, tem que se inscrever. E aí, ele se inscreveu. A família, né? No mínimo a família, né, Luciana? Exato. Para começar. E agora, E a nossa os amigos... se juntar a minha família da Márcia, bem, populou o Brasil. Exato. Desculpa, tchau, obrigado. Brincadeiras à parte, pessoal. Então, assim, a interação de vocês faz toda a diferença. A gente adora receber o feedback de vocês nos nossos WhatsApps e nos privados. Eu sei que ali vocês vão se expressar mais, esse tipo de coisa. Mas comenta aqui também, nem que for uma frasinha, um emoji, tá legal, tá no caminho certo. Frase simples, joga lá no chat GPT. Ou outros IA. Eu ia fazendo comercial pro chat GPT, né? Não. Mas falando em patrocinador, vamos lembrar do quê? Nossa patrocinadora. A sua esteticista Ana preferida? Oliveira, Estética Avançada. A minha preferida. E assim, galera, ó, né? Tá em dia aqui. Ana, obrigada. Lembrando que a Ana é especialista no público 40+. E lembrando que o nosso podcast também é voltado para o público 40+, mas você que ainda não chegou ou já passou, pense, sempre estamos aqui para você. Márcia, hoje eu te lancei um desafio. Pois é, então, foi assim, né? Pá! Gente, você adora fazer esse tipo de coisa, mas vamos lá. Estamos aqui para agregar. Desafio? Eu aceito. Eu vou contar pro pessoal o que eu fiz com você hoje. Vai, pode Gente, contar. eu troquei o tema do episódio a hora que eu cheguei aqui no estúdio. A Márcia fez, como sempre, a Márcia fez as nossas fichas. Vamos jogar fora. Mas hoje eu vou ter um papo com a Márcia com base nas perguntas que eu fiz em uma das nossas redes sociais, que é o Incrivelmente Mulher. E eu falei assim, esse pedido desse tema merece um episódio especial aqui no Nuevo, né? Então, hoje o nosso tema vai ser transformando medo em força. Muito bom. Depois eu vou pôr um nome bonito, tá? No título. Tudo bem. O importante é a gente conseguir transmitir como é possível fazer isso e que é possível fazer isso. Maravilha. Gente, eu vou deixar minha ficha hoje aqui. E só para vocês saberem, eu vou escrever, porque vai ter coisas que eu vou querer marcar umas dicas aqui. Então, assim, você também pode ter o seu papel e sua caneta ali. Muito e eu vou bem. fazer minhas anotações, porque para eu não esquecer nenhuma perguntinha para você. Meu Deus. Vamos lá. Importante, Lu, aproveitando, o pessoal que está aqui nos assistindo, se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, coloca pra gente aí. Se nós não respondermos agora, nós vamos responder depois para vocês. Vocês vão receber uma resposta, combinado? Sem a participação de vocês, não há motivo nenhum de estarmos aqui. Então, este programa é dedicado a vocês, esse conteúdo, tá bom? Má, primeira pergunta.
O que é medo? Bom, vamos lá. Antes até de responder a sua pergunta, vamos por partes. É legal trazer que, independentemente, a nossa mente, olha pessoal, isso é muito importante. A nossa mente, ela não consegue discernir o que é real do que não é, tá? E aí, pode ser uma cobra, pode ser qualquer coisa assim que seja banal. Ela vai interpretar isso da mesma forma. Então, o que é o medo? O medo é o momento onde a sua mente fica em estado de alerta. Porque é o seguinte, a nossa mente ela foi feita para se proteger, né? E qualquer coisa que deixe a mente em estado de alerta, ela dispara o cortisol. E o cortisol eleva, então, ali aquele pico, acelera o coração, né? O que o medo provoca? Vamos pensar. Quando vem algo que você não está esperando. Acelera o coração, você começa a suar, você começa a boca a ficar seca e é aquele instinto de fuga. Então, o que é o medo? O medo é essa proteção onde é necessário, né? O medo, na realidade, o medo ele é necessário e ele é uma proteção. Porém, ele, em doses contínuas e muito grande, não faz bem para as nossas emoções, para o nosso estado. Então, eu tenho recebido... Até aqui eu acho que eu consegui explicar aqui, pessoal. Não sei se ficou claro tá aqui, ótimo, Luciana. Tá ótimo, Muito fica bem. tranquila. E aí, pessoal, tudo que é demais, em excesso, qualquer emoção, todas as emoções são necessárias. Mas então eu não posso ter medo? Sim, a gente vai ter medo e é importante passar por todas as emoções. Você já participou? Por exemplo, hoje mesmo me deu um medo. Deixa eu explicar. Hoje, sabe essa coisa da fuga que eu expliquei aqui agora? Sim. Na hora que você falou assim, Márcia, nós não vamos usar nada, vamos fazer um conteúdo diferente do que a gente combinou? Eu tive vontade de sair correndo. Então, assim, momento de fuga, né? E eu estava com medo, não do momento, não do conteúdo, mas sim assim pela mudança brusca, né? Que foi aqui colocada. Então, acredito que tanto qualquer das emoções aqui elas devem ter uma gestão. É necessário ter gestão das emoções. Então, o medo faz parte desse contexto que eu acabei de descrever aqui. Tá, então o medo é uma proteção. É uma proteção. E o medo em excesso, ele vai me travar. Total. Se você não souber fazer a gestão dele, ele vai travar. Tá, e você também mencionou que o medo, o mesmo medo que eu tenho, por exemplo, que a gente sabe que um dos maiores medos, eu e você sabemos, não que a audiência tenha que saber tudo, é falar em público, por exemplo. Calma, olha, respira. Deixa eu respirar aqui, porque aqui vai dar conteúdo, hein? E aí você falou assim, que o meu cérebro, o mesmo medo que ele sente se ele estiver vendo uma cobra, se eu estiver vendo... Ou imaginar. Ou se eu estiver imaginando. Sim. E se eu estiver na frente de pessoas ou num palco, é o mesmo medo. O mesmo. Não tem o medo A, B ou C. Não. O que acontece? As sensações serão as mesmas. Vamos lá. Quem aqui já não, né, principalmente o nosso público, foi convidado para uma apresentação? Ou vai fazer uma apresentação para a área, vai levar ali uma ideia... Ou é convidado para se expor, para levar alguma coisa. E aí chega ali, o coração começa a querer sair pela boca. Né?
a boca seca, sabe? Sim, sei Você perfeitamente. e você sai totalmente, parece que a tua alma sai do corpo. E aí você, qual é o pensamento, gente? Olha só, né? E quando a gente não sabe fazer a gestão disso, é um sofrimento muito grande. Então, assim, imagina só isso. Você ficar já. O que acontece? Meu Deus, o que vão pensar de mim? E se eu errar? E se eu falar coisa que não deveria? E se alguém rir de mim? Então, assim, esse medo de ser mensurado, de se expor. Esse é o medo. Inclusive, as pessoas acham que o maior medo é o medo de morrer, não é? Não, não é. Não é? O maior medo, já comprovado, é o medo de se expor. É esse medo de ir lá e falar assim, colocar, né, a sua opinião, colocar ali a sua, fazer as suas colocações e ser julgado. Essa é a palavra. O maior medo é o medo de ser julgado pelos outros. Maravilha. Má, eu sei que a gente não tá numa sessão de terapia, lembrando, né, pessoal, que Márcia é psicóloga, especialista em terapia comportamental, também especialista em neurociência, então por isso que ela traz muito desses assuntos pra gente, no sentido falando do que acontece biologicamente no nosso corpo, não só emocionalmente. Então, por isso que ela faz esses links. Má, imaginando que alguém chega no seu consultório e fala assim, Má, não tô conseguindo falar com o meu líder, porque isso é uma coisa que às vezes, mesmo o público 40 a mais, ou quem já tá um pouco mais experiente na carreira, seja ali seus 20, 25, 30, 35, ou até quem já tem 50, às vezes é uma pessoa introspectiva e ela fala assim, eu não consigo argumentar com o meu líder, porque Perfeito. ela tá em estado de medo. Num consultório, o que você pode trazer aqui pra gente, porque eu sei que tem coisas que não dá pra Sim. trazer, mas como que você trabalharia esse paciente? Então vamos lá. A primeira coisa, vale a gente voltar aqui um pouquinho, tá? Quando nós somos crianças, então assim, em primeiro lugar, o medo ele é esses medos, por exemplo, de se expor, alguns medos, alguns serão naturais e outros vêm da imaginação, né? Mas pensa comigo no seguinte, quando nós somos crianças, existe ali todo um desenvolvimento e nós aprendemos algumas coisas. Vou trazer aqui o exemplo de um caso que eu atendi há alguns anos. E o que acontece? Esse meu paciente, ele tinha um medo muito grande de se expor. Justamente de falar inglês. Tá? Eu vou trazer aqui. Então, olha que interessante isso. Nossa, gente, as pessoas têm medo. Sim. Então, olha que interessante, tá? Então, ele falava muito bem, e entendia muito bem, tá? E ele foi morar nos Estados Unidos. Chegando lá, houve a necessidade, então, de que ele arrumasse um trabalho. E por várias vezes, ele até cancelou entrevistas, porque ele travava, não conseguia passar pela entrevista e falar o inglês, tá? Fomos trabalhar, então ele chegou com essa queixa, que ele gostaria de eliminar esse medo para conseguir passar por uma entrevista e conseguir ser aprovado no seu emprego, ok. Então vamos entender, a primeira coisa é entender a origem desse medo. Então depois de é uma jornada, pessoal. Vamos lá, é uma jornada dependendo e vai depender de caso a caso. Então imagina só, pra gente precisa entender qual é a origem do medo para que a gente possa tratar. Então, o que descobrimos, né? Que a sua infância ele houve momentos de muita como é que eu posso dizer? Cobrança, né? Por fazer as coisas certas,
por falar corretamente, por comportamentos de criança, ou não falar. E a gente entende que, inclusive, já tem dentro 40 a mais ali. Então, dentro desse momento, desse período onde tem ali 40, 35 para frente, a gente entende que os pais, de fato, só no olhar já falava alguma coisa. Sim. Então, não tinha, as crianças não tinham essa... Como é que eu posso... Essa liberdade de expressão. Liberdade de expressão, não é? E então ele foi muito podado, ele foi muito cortado. Então, esse medo vinha da infância. Olha que interessante. Agora ele é adulto, ele tem medo do quê? Então. Né? E aí? A gente vai carregando. Vai carregando. Então, tudo isso... Ele pôs lá na bolsinha dele. Pôs na bolsinha Fica e trouxe quieto, fulano. Fala certo, fulano. Exatamente. Fulano, não é assim espera a que sua faz. vez. Exatamente. Tá tudo errado, Isso. refaz. Olha, uma outra frase que a gente descobriu, então, no processo, tá? Você não faz nada certo. Nossa, quem nunca ouviu, né, pessoal? Olha, gente, não é interessante? Você não faz nada certo. Então, olha só. Então, todas essas palavras que nós ouvimos, nós aprendemos por repetição e nós aprendemos também por fortes impactos emocionais. Que depois eu posso até trazer um aqui, que ele é bem pesado. E esse aprendizado, e aí isso vai gerar as crenças limitantes, e dentro das crenças limitantes, essa insegurança e esse medo, gerando insegurança que vai levar ao medo de se expor, né? Então, por esses motivos, essas origens, a gente começou então a cuidar, a tratar esses traumas, a trabalhar dentro da origem, a reprogramar a mente. Então, assim, vou resumir aqui, tá? Por favor. Não é assim, pessoal, mas é isso que se faz dentro de um processo terapêutico. Então, é remodelado a mente. Como? Com exercícios, mostrando, né? Inclusive trazendo de forma racional. Faz sentido esse medo agora, na idade que você está? Quem é você agora? Você é aquela criança? Você é aquela criança que não tinha espaço, não tinha liberdade de se expressar? Sobe isso para o racional, para o consciente. E aí, quando a pessoa tem isso consciente, trabalhar a remodelagem. E aí a gente tem, por exemplo, um exercício muito simples e poderoso. Inclusive, no meu início ali do processo, eu usei muito. E no começo, eu achava que era assim, gente, não é possível que isso aqui... será que isso aqui vai resolver alguma coisa? Olha só, exercício simples. Papel e caneta, tá? Anotem aí. Você vai anotar, primeiro, vai identificar o que você pensa ou fala. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui em outros episódios. Exato. Mas você vai, o que pensa ou o que fala, tá legal? No negativo sobre você. Então, eu sou burro mesmo. E assim, muitas pessoas falam, e eu já atendi no consultório, é muito comum. Muito super comum. Muito. Inclusive as frases que a gente falou aqui, né? Sim, é muito comum, inclusive, ouçam isso, gente, isso aqui vai fazer a diferença. Isso é o detalhe que faz a diferença, tá? Fala assim, eu sou burro mesmo. E ri. Quando você fala algo que não é legal, algo negativo sobre você, e você sorri, você está mandando uma informação para o seu cérebro. Você está dizendo, isso é legal, eu vou continuar assim. Então, olha só, a partir de hoje, prestem muita atenção no que você fala sobre você, o que você pensa sobre você. Vai fazer toda a diferença para você eliminar os medos
e você começar a moldar uma mente sem medo, tá? Você vai pegar então papel, faz uma agenda bonitinha, né? Reconstruindo a minha mente poderosa. Já coloca ali um título legal. E aí você coloca, identificou? Eu sou burro mesmo? Não, você vai lá embaixo, vai escrever no positivo. Eu sou inteligente e aprendo facilmente. Olha só, gente, o que eu vou falar é sério. No começo, no meu processo, quando eu comecei a fazer isso, eu falava, gente, mas isso é mentira. A gente fala mesmo. E eu tenho muitos pacientes que falam assim, então, eu não fiz... Mas eu não acredito. Ó, olha só, eu não fiz porque quando eu falo, eu acho que é mentira. Gente, olha só, construiu isso em 35, 45 anos, 50 anos, 30 anos. 25. Você acha que vai mudar a chave imediatamente? É uma construção. Lembra que eu falei aqui agora? Nós aprendemos por repetição. E por forte impacto emocional. Ó, tá vendo quando eu tô prestando atenção? Uma mega de uma aluna aqui. E Má, desculpa te cortar. E assim, uma coisa que me veio agora, um insight, porque eu e você fizemos processos semelhantes, sim, né? No início. E de fato, vem esse sentimento de tipo, que eu não sou suficiente, que é uma farsa, e vem aquela voz. Isso é mentira. Ai, larga de ser mentiroso. Você não é inteligente, você não. E aí a gente esquece de parar e pensar assim. A gente tá ali com. Por exemplo, quando eu fiz esse processo, eu tava com 30 anos. 30. Vamos pôr aí, uns 30, 35. Por aí. É nessa faixa. Uhum. Eu já tinha faculdade. Eu já tinha 2 ou 3 formações. Não, formação eu já tinha? Não. Não tinha formação em coach ainda. Mas assim, eu tinha faculdade e tinha diversos cursos. Eu já tinha um cargo de gerência. Verdade. Eu já tinha uma equipe e já estava construindo uma área que nem era chamada como é chamada hoje, que é a área que eu trabalho de Customer Success. E ainda eu já lia vários livros, eu já tinha viajado, eu já tinha meu carro, eu já tinha construído minha casa, a gente já tinha uma família. E mesmo assim, a gente é como assim, quando a gente está nesse exercício, a gente anulasse todas essas conquistas. E aí a gente fica desacreditado da nossa capacidade, inclusive de inteligência. Exatamente. Por que o nosso cérebro faz, ele tira o foco dessas conquistas e deixa a gente só nesse medo, nessa insuficiência? O que acontece? O foco, ele fica totalmente nessa parte do medo e tira, né? Como aumenta muito o cortisol, você deixa de utilizar o córtex pré-frontal, onde é ali que você tem a consciência racional do negócio. Então, assim, essa emoção do medo, cortisol sobe, você perde esse controle e você fica focado, esquece tudo que você conseguiu ganhar, tudo que você conseguiu conquistar. E aí, nesse momento, para você trazer novamente, vir novamente para a razão, respirar. Gente, e uma outra coisa interessante. Geralmente fala assim, ó, respira. E às vezes, no primeiro momento de consulta, é a primeira coisa que eu peço para a pessoa respirar. Porque geralmente a gente não respira. Primeiro, a gente não respira certo. Segundo, a gente desacredita que uma respiração vai fazer a diferença. E faz total diferença. Por quê? Na hora que você respira... Então, a gente tem aí, por exemplo, 4, onde você faz 4 respirações. Você consegue, então, trazer de volta o seu córtex pré-frontal. Ele volta e aí traz você para o racional, onde você consegue olhar e falar assim, espera. Aí você vai fazer a pergunta para mudar o caminho. Olha só, lembra que a gente já falou em outros episódios? E aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Funciona do mesmo jeito. Do caminho? Que sim, neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele não quer economizar energia? Sim.
Então, no momento de luta e fuga, no momento de medo, o que a gente faz? Foge. Isso. E o que mais? E o que o cérebro vai fazer para economizar energia e tempo? Ele vai lembrar do que eu já tô acostumado? Exatamente, ele vai fazer aquele caminho mais rápido. Então, aquilo que ele já conhece. Para você cortar esse caminho, por isso que vem as perguntas, que alguém já perguntou para mim no consultório. Peraí, deixa eu entender melhor. Eu respiro e por que eu tenho que fazer uma pergunta? Justamente para você criar a nova conexão neural, o novo caminho. Você sai desse caminho que é automático para você fazer um novo caminho e aí o seu cérebro voltar para a razão, lembra? E aí sim, ele escrever um novo caminho. Quando você respira, ok, trouxe para o racional, e aí você faz a pergunta, faz uma pergunta. Por que é que eu tô com medo? Estou com medo. Qual a razão? Qual o motivo desse medo? Aí você acabou de criar uma nova estrada. E aí você vai trazer, assim, não faz sentido ter isso aqui. E quando você faz essa pergunta e você responde, traz uma nova resposta, você vai ver na hora, inclusive, gente, pode fazer esse teste. Você vai sentir na hora que você vai ficar mais tranquilo. Você vai voltar pro agora. É bem legal, gente, é bem interessante como que a mente, ela, e você sabendo, né, hoje a gente compartilhando isso aqui, você entendendo como funciona esse mecanismo, muda a sua vida, porque você deixa de sofrer, para de sofrer desnecessariamente. Então, muitas pessoas chegam lá e duvidando, como eu disse, mas por que eu tenho que fazer? Então, vamos testar? Testa lá. Você teve medo do quê? Pergunta. Inclusive, dentro do meu protocolo de atendimento, o que eu tenho? Eu tenho uns combinados pós-sessões. Ela tem mesmo. Pós-sessões. Desde quando ela era coach. Mas por quê, gente? Porque dentro da TCC, psicologia positiva, essas ferramentas são poderosas. E elas ajudam a moldar a mente e a trazer você, e levar você para onde você quer ir. Então, assim, o medo é necessário, ok, porém tudo que é demais vai atrapalhar. E existem medos que nós carregamos até hoje, como adultos, que não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Um outro caso que eu atendi, bem legal, bem interessante esse aqui, sobre o medo. Exatamente o medo de se expor em reuniões. Então, ela era uma mulher, estava lá sentada na sala de reunião e muito inteligente, uma mulher muito inteligente. E qual foi, o que ela trouxe, né, como queixa? Olha, eu não consigo expor as minhas ideias, não consigo falar na sala de reunião, quando eu preciso falar, eu fico quieta. Tá, vamos lá? Quem nunca viveu isso, pois gente? Você. Mas imagina. Você que tá aí ouvindo esse podcast. Quantas vezes você já passou isso na reunião? Me conta aí. Só escreve eu. Isso, nos comentários. Eu, porque a gente vai saber que são vários eus de várias horas que eu tenho certeza que você teve um insight. Olha só, esse medo era porque, vamos lá, numa sala com 5 mulheres e 10 homens, quem falava mais ali... E você foi bem otimista, 5 mulheres para 10, porque às vezes a gente é uma 10. Só, tá, não, linda? Dentro de uma sala de reunião. Não, e mas ela me eu trouxe... tô trazendo um caso real meu. Depois a gente conversa sobre isso. E ela falou assim, olha, eu não consigo expor as minhas ideias. E eu tenho boas ideias. E às vezes eu compartilho com algum deles e eles usam as minhas ideias. Eu não aguento mais. E vamos lá, gente. Uma diretora, ela precisa ter essa coragem de se expor. Fundamental. E aí, vamos lá, vamos entender. Vamos entender o que está acontecendo na origem?
o pai mandava o tempo inteiro ela ficar quieta. Então, quando ela era criança, quase, muito parecido, né? Mas assim, ela tinha, como ela, eram vários irmãos e ela era, eu acho que não me recordo agora, era a mais nova, o pai achava que os filhos os homens tinham Uma mais prioridade. E ela não tinha essa liberdade de falar o que ela pensava, né? Primeiro, eu acho que talvez por ser caçula, enfim, tem ali uma série dentro do sistema familiar ali, esse não é o caso agora. E isso tudo ela trouxe para a vida adulta. Então, sempre, o que ela percebeu? E a gente conversando ali, trocando uma ideia, e a gente levando para o lado racional, e aí, agora você é uma mulher, você é adulta, você pode... Faz sentido esse medo? Não faz. Então, ela trouxe, então a gente descobriu a origem. Em que momento? Aonde é que isso... Qual idade você tinha? Né? E aí ela traz. A gente trabalhou sobre isso. Então, a gente trabalha outras ferramentas, que a gente trabalha PNL, enfim, tantas outras ali que a gente utiliza. EMDR também pode ser utilizado para que a gente possa trabalhar sobre esse trauma e eliminar esse trauma. E aí, quando ela fez esse processo, foi para a sala de reunião. E aí foi uma grande surpresa. Ela começou ali, então, a se expor, a falar. Claro que no começo, ela falou assim, Márcia, no começo, eu vou falar para você, me deu uma dor de barriga. Eu falei, tudo bem, faz parte. Mas vai aos pouquinhos. Então, assim, vai aos pouquinhos. Você não vai chegar também na primeira reunião e já Dá vai uma jogar... palestra. Não. Eu falei assim, vai aos poucos. Quando eu pedi ali, dá uma oportunidade, falar assim, o que vocês acham? Quem tem uma opinião? Vai colocando. Olha, eu pensei nisso. Então, foi trabalhando isso até que ela começou, então, a se expor e conseguiu vencer esse medo. E assim, gente, vamos lá. Não vamos romantizar. Às vezes a gente fala, não, é tranquilo. E muitas das vezes, você vai precisar enfrentar seu medo. Vai precisar se expor, vai precisar enfrentar. E assim, enfrentamentos, claro, gente, enfrentamentos, como eu disse agora e trouxe aqui um exemplo, em pequenas doses, né? Mas você precisa olhar de frente para o medo e você enfrentar. E é assim que a gente vence. Em pequenas doses, olha para frente, encara seu medo de frente e é possível, totalmente possível, você se livrar desses medos. Maravilha. Bom, mas eu quero recapitular aqui. Então, primeiro eu vou identificar a origem desse medo. Sim. E calma aí, deixa eu organizar aqui minha mente. Então, primeiro eu vou organizar, Sim. Vou entender da onde vem esse medo. Pode ser que eu não identifique de uma hora para outra. Pode ser que não. Né? Eu só sei que eu estou com medo. Isso. Para essa situação, eu posso prestar atenção na minha voz interna? Com certeza. E aí entra a pergunta que eu acabei de falar. Essa ferramenta que eu acabei de dizer. Respira. Certo. Respiração. 4 vezes. 4. Respirou. Pergunta. Esse medo é do quê? Ok, mas mesmo fazendo a pergunta, o que pode acontecer? Não vai vir um medo... Porque o que eu tô querendo só construir na cabeça da nossa audiência? Legal. Porque você comentou muito da infância e lógico que isso, por favor, pessoal, é dentro de uma terapia. Não vai achar que tudo é a sua infância. Exatamente. Muitas coisas estão lá e você sabe o comportamento que seus pais tiveram com você. Se você já identifica de cara, tipo, meu pai ou minha mãe, ou meu tutor, ou um professor, ou alguém que tinha algum nível de autoridade, um tio, uma tia, um amigo da família, falava, você é burro, coisa do tipo, e que você lembra isso, lembra do forte impacto emocional, então pode ser que isso seja uma das causas, não a única. E isso é sempre importante, o que? Você procurar um terapeuta de confiança. Com certeza. Tá? E por que eu estou fazendo questão de esclarecer isso, para vocês não... É importante fazer não generalizar, isso, né? a autoanálise é muito importante.
E não generalizar também é muito importante, porque cada caso é um caso. Nós somos o quê? Indivíduos. Então, a gente não quer fazer algo de massa aqui pra vocês. É legal pra você ter o quê? Um despertar. Opa, isso tinha ali na minha infância. Eu tenho um problema de falar em público, né? Então, eu não vou falar pra você que nunca ouvi uma frase bonita dessa da minha mãe, né? E eu sempre, como eu fui me expondo durante a adolescência, até ali os meus 15 anos, eu era introspectiva. Algumas pessoas vão falar que não, mas porque elas eram minhas amigas e eu estava acostumada com elas. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que me expor. E aí eu fui expondo. Tive momentos da carreira que eu retraía quando eu identificava que era uma pessoa com um nível de autoridade maior, esse tipo de coisa acontece com a gente. Mas mesmo assim, na faculdade, sempre apresentei trabalhos, isso era fácil pra mim. Mas tem gente que vai travar, gente, não consegue falar oi na frente de uma plateia, né? E mesmo em grandes plateias hoje, quando eu vou, eu tenho aquele frio na barriga. Isso não é isenção desse frio. Mas eu tô fazendo esse caminho aqui pra vocês entenderem possíveis exercícios que vocês podem aplicar no seu dia a dia, ter uma linha clara, e se isso está muito profundo e confuso, procure um terapeuta, pode entrar em contato também no privado com a gente vai te orientar a procurar outros serviços, esse tipo de coisa. Então vamos lá, Má. Vamos lá. Vamos lá, então. Importante. Gente, vamos lá. Hoje em dia também tá muito na moda aquela coisa assim, ai, porque o culpado é meu pai e minha mãe, então, né? Vamos lá, gente. O pai e a mãe, ele deu o melhor que tinha, na condição que ele tinha e aquilo que ele recebeu, né? Então, já passou. O passado já passou. A pergunta agora é o que é que você vai fazer hoje para mudar o seu futuro? Então, esse é o ponto. Então, para de culpar o que já foi, o seu pai, sua mãe, seja lá quem foi, o seu tutor. Olha para você, autorresponsabilidade, tá? E fala assim, porque ninguém vai mudar o passado, gente. E ninguém vai mudar a cabeça do pai, da mãe. Tá na tua área. Trabalhe em você. Porque quando nós trabalhamos em nós mudamos tudo ao nosso redor. Todo mundo vai mudar, o sistema muda. É só você mudar que o sistema muda. E por falar em sistema muda, e já que a gente está falando disso, eu fiz uma anotação aqui para não esquecer, tá? Tá vendo? Serviu. Depois dessa fala, porque é o seguinte, ó. Tem um filme que ele mexeu muito comigo e eu utilizei ele na minha jornada, tá bom? Porque eu precisei trabalhar isso. Então, vamos lá. Anotem aí, gente. Cinematerapia, tá? Filme Duas Vidas, com Bruce Williams. Mega de um filme, acredito eu que você vai encontrar Netflix. Não tem no Netflix. YouTube, mas põe no Google, Põe no Google que ele vai te ajudar, galera. Então, filme Duas Vidas, Bruce Williams. Tinha, né? É um filme espetacular que vai... Ó, isso aqui, gente, é uma terapia. É uma terapia. Vai ajudar você a você entender isso que eu acabei de falar. Você vai fazer uma ligação com esse comentário que eu acabei de fazer aqui. Tá bom? Olhar para o presente. Você falou filme ou livro? Filme. Ah, eu entendi livro. Filme é filme, tá bom? Filme. Duas Vidas com Bruce Williams. Procura aí na internet que você vai encontrar. Maravilha. Então, identifiquei que eu tô com medo. Certo. Vou tentar identificar a origem. Vou respirar e fazer a pergunta de onde vem o medo. Isso. Se houverem vozes que estão falando pra mim que eu sou burra, que eu sou incapaz, que eu sou qualquer coisa negativa, eu vou fazer o exercício de passar para o positivo. E se enquanto eu estou fazendo esse exercício, vem aquela voz interior ainda duvidando da minha capacidade... Continua fazendo. Continua fazendo. Eu faço quanto?
Gente, até você sentir que isso faz parte de você. Até mudar esse sentimento, gente. Até mudar o sentimento de isso é mentira, não é real. Até quando você fala assim, ó, eu sou inteligente. Isso te dá uma sensação boa. Ok? Então você vai fazer forever. Vai fazendo. Você tem algum e-book desse pronto? Um e-book desse pronto? Tenho. Tem? Eu tenho. A gente pode deixar um link para o pessoal? Podemos, com certeza. Vai ser Pra um esse prazer exercício? compartilhar esse e-book. Ó, Geralmente, gente, tá eu vendo? compartilho Quem sabe com os faz meus ao vivo aqui, pacientes. Mas eu posso deixar, sim, com certeza. Vamos deixar como um presente para todo mundo que está assistindo a gente aqui. E não foi combinado, viu, gente? Eu peguei ela aqui, ó, no laço. Então, ó, vai estar na descrição do nosso episódio de hoje um exercício para você ficar tranquilo de quando fazer, quanto tempo fazer. Importante isso virar uma rotina para você, ou de manhã, ou à noite, ou no horário que funcionar para você. Mas agora vamos lembrar que assim, a ideia é transformar o medo em ação ou em coragem, Em força. Entendi de onde vem o medo. E assim, gente, se eu fosse aqui explorar tudo que eu quero, dá pra fazer uns 10 episódios ou mais. Porque eu queria até perguntar da ramificação do medo. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não, mas a gente pode trazer para um outro Mas episódio. você pode, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho medo. Eu tenho Insegurança. Ai, ansiedade. Ansiedade. Deu que viu que não deu esse. Verdade, não. Quais, assim, tem algumas 5 que completa 5? Que tá na família do medo. Tipo, a emoção primária, vamos dizer assim, é o medo. Mas aí eu tenho insegurança, ansiedade. Nossa, gente, agora Não veio? Não, tá tranquilo, vindo, fica tranquilo, tá? Má. Mas a gente vai fazer um episódio sobre a ramificação do medo. A gente pode trazer. Seja com a gente ou com um convidado. Com certeza. Tá? E mostrar que, gente, existe ali um canal, é a mesma coisa, né? Acaba que sendo a mesma coisa, só que em intensidades diferentes. Legal. Tá bom? Tá. Aí já fica uma palhinha. Agora tá, já fiz esse exercício, baixei o e-book, tô colocando em prática, tô vendo os vídeos que a Márcia coloca lá no Incrivelmente Mulher, já tô fazendo merchan do Incrivelmente Mulher aqui. A Incrivelmente Mulher. A Incrivelmente Mulher, lembra que Márcia tem livro, uma coisa louca. Também tá lá no link da bio, tá maravilhoso, ela, sensacional essa mulher. Má, agora eu quero... É bom ter amigo assim. É assim, gente, que tem que ter amigo. É assim que eleva a sua moral. É isso, mamá. Vamos lá, agora eu quero fazer isso em força. Já sei, eu quero ir pra cima, eu tô cansada de não... Eu sei que você trouxe alguns exemplos de paciente, mas que eu sei que você não pode entrar no detalhe de cada um, porque cada um é cada um, certo, né? Então, vamos lá. Como que eu viro a chave ali, tô fazendo os meus exercícios. E importante pra você, ó. Se você não fizer nada com o que a gente tá falando, não vai mudar nada. Você vai continuar aí nessa vida M maravilhosa, entendeu? Que você está. Então, lembra sempre que eu maravilhosa foi... o M maravilhosa, mas eles entenderam, sim, né? Sim. Então, a gente tá começando aqui no YouTube, o que a gente não quer ser banido, né, gente? Então, vamos lá. 1000, lembra lá dos 1000 inscritos ou mais. Se a gente não toma uma atitude em relação ao que nos desconforta e aproveita o caos para a mudança... Uau! A gente vai ficar como? Na merma. Na merma. Muito bem. Vamos lá. Lu, quando a gente fala para transformar em forças, ó, eu tô fazendo os exercícios. Concorda comigo que eu já estou eu já estou no processo e já estou revertendo essa chave? Se eu pensava que tinha lá esse pensamento, eu era burra, e começo a escrever que eu sou inteligente, eu já estou virando a chave. Então, quanto mais eu faço esse exercício, melhor. E aí, gente, vamos lá. Uma coisa importante. Eu pergunto para você, o que você tem alimentado a sua mente? Né? Então, assim, eu vou lá, faço os exercícios, mas a mente come? Come, ela se alimenta. Nós somos reflexo daquilo que alimentamos a nossa mente.
Já dá um outro podcast. Nossa, acabei de pensar isso. Eu falei, meu Deus. Olha Nosso só. diretor não vai embora, gente. Não vai. A esposa dele vai Daqui ligar a pra pouco gente e falar liga assim, pra meu ele. marido foi sequestrado. Não, tá lá no podcast Tá no aqui Evo. preso com a gente no Noivo Podcast. Mas olha só, pessoal, é sério. Então, assim, quando você... Olha só, lembra que nós falamos já em outros episódios? Pensamentos geram emoções. Eu tô sintetizando aqui. Sim. Que geram comportamentos. Sim. Se eu mudo o meu pensamento, o que eu penso ou falo de mim, automaticamente as coisas vão mudando. Minhas emoções vão mudar. Meus comportamentos automaticamente começam a mudar. Então, alimentar a mente da forma correta, com as coisas corretas, gente, é um upgrade. Então, vamos lá. Música. Música que eu ouço. Eu vou trazer uma coisa aqui, pode ser que a galera, alguém que me ouve aqui, que tá ouvindo a gente, fala assim, não tem nada a ver. Tudo a ver, tá? Tô trazendo aqui para vocês com base em neurociência. Então, assim, uma música de sofrência. Tem uma galera, eu tenho uma amiga que ela ama música de sofrência e ela sabe que eu tô falando dela nesse exato momento. Tá lá, né? É comigo? Não é com você. Música de outra amiga, desculpa. Tá. Música de será sofrência. que eu ouço sofrência? Não sei o que, Não, às vou esse te eu dar ouço. R$1, já ouvi um negócio assim. Tal, Não, esse papapá. estilo não é minha praia. Então, sofrência, quando eu falo, é dessa. Você ouve uma música dessa, que homem não, você não presta, né? Você só, né? Homem, eu não quero ficar sozinho, que homens... Enfim, gente, é tanta letra que tem por aí hoje. O que você vai pensar de homens? Que não presta. E mulher? Quando mulher é muito fácil, tá lá na música. Não sei o quê, tá. Que ela é fácil. Mulher é fácil. Então, eu sou aquilo que eu ouço. E o que eu ouço, ouçam isso. A sua mente registra tudo. TUDO. Então, TUDO, tudo o que você ouve é registrado pela sua mente. E a sua mente vai construir seus comportamentos e suas emoções. Então, alimente sua mente com o melhor que você vai lá. Quem que escolhe, inclusive, escolher alimentar a mente? Quem que escolhe? Quem está no controle de... Eu mesmo. A pessoa, no caso, Exatamente. né? Cada um com o seu Quem cérebro. está nos ouvindo. Então, pessoal, é isso. Aqui, assim, Má, de forma bem... Eu já ouvi isso várias vezes. E assim, eu tenho ressalvas sobre... Porque às vezes eu gosto de uma música mais melodramática ali. Uma música melodramática depende, Lu. Mas assim, o que eu tô dizendo aqui são as palavras, o que tem, qual que é a composição disso? Não, e por que eu tô trazendo isso? Porque assim, vai ter hora que eu vou ouvir uma música que não é tão positiva, assim, as letras. E por que eu tenho ressalva? Porque já teve momentos que eu fui muito extrema. Não vou ouvir mais isso, que não sei o quê. E isso até feriu minha identidade. Né? E pode ser que aconteça também com a nossa audiência. Então, assim, na verdade, não que é na verdade, porque a gente não... a gente traz algumas questões para as pessoas, sim, e perguntas e reflexões, mas quem vai tomar decisão é quem tá assistindo. Com certeza. Ela sabe da vida dela. Ou dele, né? Então... Eu concordo com você que tem música que é lamentável, enfim, a gente tem alguns funks, ou alguns sertanejos, ou alguns sambas, ou alguns pagodes que estão nisso, e até inclusive músicas internacionais que a gente não tá entendendo a letra, tá pior que o funk que a gente ouve aqui. Exatamente. Então, se eu reduzo se eu, por exemplo, vamos pensar numa prática, a pessoa ouvia isso todo dia, aí ela deixa pra ouvir 3 vezes na semana, depois 2, depois 1, ela já tá alimentando melhor a mente dela. Com certeza. Então vamos lá, pequenos ganhos. E 40 a mais aqui para quem tá ouvindo. Gente, no 40 a mais, já vou trazer aqui uma coisa legal. No 40 a mais, o que acontece? Muda a nossa percepção. Muda a dopamina, pequenas vitórias, pequenas conquistas é que gera dopamina pra gente. Não é a grande só. Não é a grande. Na realidade, a grande deixa, depois dos 40, a grande deixa de ser o ó. E aí, onde dispara dopamina
em pequenas conquistas. Coisas pequenas. Então, consegui hoje a caminhada de 10 minutos. Uau! Tá? É só um exemplo. Tá. Consegui hoje ouvir menos música. Eu ouvia antes 1 hora, passei a ouvir 30 minutos. Uau! Ou, tipo, mudei o estilo, fui pra uma letra mais good vibes. Isso. Prestem, o que é? Gente, é só a letra mesmo. Não, eu entendi que é a letra. E eu trouxe esse exemplo que porque traz? pode ser dúvida de outras pessoas. São pequenas conquistas. É o que ativa a motivação. Olha que legal, depois dos 40 é diferente o mecanismo. Pequenas conquistas vai ativando ali a motivação de você querer continuar melhorando uma determinada coisa ou querer conquistar alguma coisa. Então, cada coisinhas pequenas, micro vitórias, que vai liberando dopamina no corpo, que é a motivação, que é a satisfação e etc. Então, lá, já organizamos um assunto música, a pessoa já tá prestando atenção nas músicas, faz uma playlist mais good vibes, letras mais positivas, letras mais construtivas. Exato. E você vai diversificando ali, você já vai ter vai diminuindo progressivamente, aos poucos, progressivamente, de acordo com o seu estilo. Se a pessoa é radical, ela vai lá e troca tudo. Fica à vontade. Gente, cada um vai saber como lidar consigo mesmo. Além de música. Porque não só de música vive um cérebro, uma mente. Vamos lá, gente. Programas de TV, né? Programas de TV, companhias. Vamos lá, programas de TV. Eu acho que o pessoal não anda assistindo muito. Se bem que tem o pessoal das novelas aí. Que... não, é porque tem streamings, tem dorama, enfim. Tudo que é demais. E dependendo daquilo, gente, e algumas coisas. Conforme a gente vai entrando, tudo aquilo que você fica muito tempo, né? E que você assiste muito, fica atento. Talvez esteja faltando aquilo. Então vamos lá. Dorama em excesso. E aí entra coisa bem bacana mesmo, hein, Lu? Dá outro podcast aqui. Não. Por que será que as mulheres, até homens, estão agora aderindo ao dorama? Douglas, você sabe por quê? Não. Isso mesmo, participa, Douglas, e não corta não. Olha só, gente, querendo ou não, a sociedade está sentindo falta, sabe? Do homem que faz o papel do homem. E a mulher de ser protegida, de ser amada, de ter segurança. Por que será que os doramas faz tanto sucesso, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Não sei, eu não sou tão impactada. Já dá um outro podcast aqui. Que aí você vai ser... dorama, Douglas? Não assisto. Só você assiste dorama aqui, Ela já assistiu, mas não. Não, gente, vamos lá. Alguns, claro que já assisti. Mas assim... É o que eu tô não, dizendo, eu sei que você não é viciada, né? mas assim, eu assisti, perto de você eu assisti 2. Você assistiu muito mais. Agora a gente vai falar quem assistiu mais dorama. Não é isso. Não, é porque assim, vamos lá, tem o recorte da sociedade que tá querendo esse homem mais protetor, mas isso. não é todo mundo. Não é. Mas assim, existe um público muito grande que quer esse tipo de conteúdo. Justamente. Sim, ele faz sucesso. Sente essa necessidade. Mas vamos voltar aqui. Nosso problema não é o dorama. Gente, pelo amor de Deus. Eu só coloquei exemplo porque assim, vai ter... o que eu queria dizer, na verdade, era a questão. O que a pessoa ouve, o que a pessoa vê. Então, ela tá vendo. Ou ela tá vendo em streaming, ou ela tá vendo coisas nas redes sociais, TikTok, Instagram. Isso. Ou lá no X, enfim. Ou ele tá lendo. Gente... É selecionar o que você vai ver. Então, assim, fazer uma seleção do que você vê. Isso uma pergunta necessária. Quando você estiver vendo alguma coisa, isso me fortalece ou me enfraquece? Sempre quando você for assistir algo, ouvir algo, vai para algum evento, se pergunte, isso me fortalece ou me enfraquece? Simples assim.
E aí, cada um vai tomar a sua decisão. Então, vamos lá. Beber demais. É um problema. Então, vamos lá. Vai, né? Às vezes, o bebê... Gente, é muita coisa, né? A gente tá abrindo várias Enfim, janelinhas a gente está aqui. abrindo inúmeras janelas aqui na realidade. Mas é isso. É você selecionar exatamente o que é que faz bem para sua mente. Tá, Porque aí- a sua mente carrega seu corpo. Maravilha. Aí, fiz os exercícios, já higienizei, É uma faxina, fiz uma faxina lá no que eu ouço, no que eu leio, no que eu vejo. tá? E o que mais? Para eu ter esse ímpeto de ir para mudança. Lu, automaticamente, você fazendo isso, porque lembra que quando eu começo a fazer coisas diferentes, eu começo a abrir novas ramificações dentro das conexões neuroplasticidade ali, que a gente já tinha falado. Então, assim, cada vez que você faz alguma coisa diferente, você abrindo outras ramificações. Com isso, já te leva para outros lugares. Entendeu? Você deixa de viver no automático e passa, sim, a viver e a começar a se questionar e a viver coisas novas. Então, só de você fazer pergunta, só de você parar e respirar, só de você mudar em pequenos hábitos, vai colocando coisas novas, isso já está abrindo novas conexões e isso já começa a trazer mudança. É isso. Muito bom. Muito bem. E aí, Desculpa galera que te tá encher em casa. de pergunta. Não, É porque foi bem tranquilo. o óbvio tem que ser dito. Sim, Então, é tem verdade. coisas que pra mim é muito simples pra eu e pra você. É verdade. Você tem toda a razão. Nossa, Não, fiquei eu até impactada. realmente tem toda a razão. E isso que você acabou de falar é um fato, às vezes é tão óbvio, né? E assim, pessoal, muito muito importante que vocês tragam pra gente como é que tá sendo, se o assunto ficou legal, teve muito profundidade, não, o que vocês gostariam de ouvir? Se tem questões, por favor, mandem as perguntas aí, se não ficou alguma coisa clara. Lembrando... Aprofundar um tema também, Exatamente. né? Se quiserem que a gente aprofunde, a gente vai E aprofundar. reforço que isso aqui não substitui um profissional. Então, Perfeito. entendeu que você... Nossa, quanta coisa, acho melhor... Gente, terapia. Terapia é libertador. Autoconhecimento é libertador. Esse é o caminho, tá bom? Maravilha. Então, estamos chegando ao fim de um episódio? Chegamos, né? Olha isso. Chegamos. E aí, como foi pra você? Como eu disse, no começo eu queria sair correndo, mas eu encarei de frente, né? Utilizando aqui as técnicas na hora e eu venci. E foi um prazer. Foi bem legal mesmo. Foi bem bacana. Obrigada, viu, por proporcionar tudo isso. Obrigada eu espero a você. que a nossa galera aqui tenha gostado. E se não gostou, fale pra gente. Já recebemos inúmeros... Sério, gente, foi muita gente mandando WhatsApp, manda o WhatsApp. Ficamos muito felizes. Seria legal fazer isso, trazer aquilo, tal. Nossa, foi legal. Não faz assim mais não. Gente, pode falar, porque se vocês não falarem, a gente não vai melhorar. Então, aqui a gente está treinando ainda. Esse aqui são os primeiros episódios. Então, nossa mais profunda gratidão. Obrigada pela audiência, por vocês estarem nos seguindo. Obrigada mesmo de coração. Por favor, se inscrevam, né? Se inscrevam aí no nosso canal. Assine lá, ative lá o sininho para você receber as notificações. Curtam e compartilhem. Coisas boas é para ser compartilhada. Muito bom. Gente, ela já Você fez. viu? Só esqueceu de falar da Ana. Desculpa, E aí, olha, e falando, né? Como a gente falou aqui de vencer os medos, quando nós temos o autocuidado, nós estamos reforçando a nossa força exterior. E aí nós estamos alinhando nossa mente e o nosso corpo. Então, fica aí para vocês a Ana Oliveira, Estética Avançada. Eu tenho certeza absoluta que ela tem ali, pode trazer ali um projeto e trazer aqui para você
uma força exterior para fundir com a sua mente e você ser aí um sucesso. Ana, obrigada. Ana Oliveira, Estética Avançada, nossa patrocinadora desse episódio. Maravilha! Pessoal, agradecemos a participação de todos vocês. Lembrem que estaremos ao vivo quando esse episódio for ao ar, respondendo vocês, interagindo, e vai ser um prazer ter vocês ali com a gente, como tem sido nos outros episódios. E por hoje ficamos por aqui. Esse é o Nuevo Podcast, o seu lugar para falar de 40 mais e resgatar a sua identidade e autenticidade. Uau, que isso, hein, Luciana?